Olá, eu aqui ao vivo no YouTube e hoje eu vim falar para vocês sobre dependência emocional. Quais são os fatores de dependência emocional e qual é a origem? Meu nome é Raquel Oliveira e sou terapeuta familiar e analista corporal. Bem, você acredita de que a dependência emocional começou lá na sua infância? De que você foi ensinado de que essa dependência emocional teve origem lá na sua infância e de que fazia parte da dinâmica da sua família, do modo familiar, onde a sua relação com a sua mãe, com o ambiente onde você vive, talvez com seu pai e com a sua mãe, dependendo de se você é homem ou mulher, pode aí ter influenciado como você é hoje. Quando nós falamos de uma pessoa que tem uma certa carência e necessidade de estar com as pessoas, acreditamos que é mais fácil de identificar a dependência emocional. Mas não é só este fator. Vamos começar aí falando sim da carência, a necessidade de agradar as pessoas, que isto ocasiona a dinâmica da dependência emocional. E o que é a dependência? É quando você realmente precisa de outra pessoa para poder viver, para poder realizar as suas coisas. E tudo bem precisar das pessoas. O problema é quando você não faz absolutamente nada com a sua vida, a não ser se a outra pessoa estiver bem, se a outra pessoa estiver realizada, você vai ganhar dinheiro e se sentir culpado ou não porque a outra pessoa ganhou. Isto é quando a gente entra numa dinâmica de dependência emocional. Quando a gente fala aí de carência, nós estamos falando ali no período quando você é um bebê. Quando você tem a relação ali muito achegada à mãe e este bebê precisa desta mãe para ela compreender o que está ali acontecendo. Isto é um dos primeiros fatores que cria dependência emocional. Quando esta mãe, apesar de todos os esforços, ou talvez não tão esforços assim, tenta suprir a necessidade do bebê e não compreende de fato qual é a necessidade dele, e ele compreende de que, a minha necessidade não é assim tão importante e eu posso suprir ela de outra forma. Ele cria mecanismo aí para poder atrair esta mamãe para perto de si, atrair as pessoas para perto de si e cria uma certa carência. Esta carência, ela também demonstra em formato corporal. Ela também demonstra o quanto você precisa das pessoas, precisa estar perto delas, o quanto você precisa do aconchego dessas pessoas. E aí é que mora, vamos dizer assim, um certo perigo. Tudo bem precisar das pessoas. Como eu falei, o problema é quando você precisa e tem a necessidade de agradar as pessoas para que elas estejam ao seu lado. Normalmente pessoas que tem o formato mais arredondado, ela vai demonstrar uma certa carência mais e vai ter a necessidade de agradar com o intuito de trazer essa pessoa mais para perto. Então, tome cuidado com essa dinâmica em questão à dependência emocional. Tem um segundo fator que se forma aí quando nós estamos num período, vamos dizer assim, aonde a criança já fala, aonde a criança ela já anda, aonde a criança ela já tem a interação ali com o ambiente dela, que é o período do desfraude, ali por volta dos 2 anos e meio até os 3 anos de idade. E aí esta criança compreende de que o que ela fala interfere, o que ela fala pode ser bem recebido ou não recebido. E ela começa a entender uma certa cobrança do ambiente onde ela vive. Ela começa a perceber que talvez ela não consiga aguentar e ela utiliza outros mecanismos para aguentar. Às vezes não falando com o intuito de não ser humilhado, não ser negado de alguma forma. E muitas vezes esta criança ela é tirada, desfraudada com, vamos dizer assim, uma certa, qual é a palavra certa? Antecedência? Acho que é isso. Não. Quando a criança ela é tirada antes da hora, vamos dizer assim. Ela é tirada da fralda antes da hora, antes que o corpo dela tenha amadurecido para isso. Porque existe um amadurecimento, os neurônios, existem aí o amadurecimento dos neurônios. E aí esta criança ela sente a pressão
do ambiente familiar, do ambiente onde ela está, do ambiente onde ela foi inserida, seja na escola também, onde ela convive diariamente, ou dentro da casa, da própria casa. Então, quando ela começa a falar as coisas e as pessoas, de alguma forma, demonstram de que o que ela está falando não é aceito, é ruim para as outras pessoas, o que ela fala, ela passa a guardar dentro de si todos esses sentimentos, tudo que ela pensa, tudo que ela fala. E aí é que começa, quando essa criança cresce, né, vai para a fase adulta, ela tem uma dinâmica aí de dependência emocional, no sentido de eu não posso falar, porque se eu falar, aquela pessoa ela vai se sentir mal com o que eu estou falando, e ele leva aí um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa traz a dinâmica na vida adulta de dependência emocional. Eu tenho a necessidade de me preocupar com aquelas pessoas, eu tenho a necessidade de carregar o problema das outras pessoas porque eu sou mais forte, eu consigo. E eu acredito que as outras pessoas não consigam, e ele aí entra numa dinâmica de dependência emocional. Nós temos aí o terceiro fator de dependência emocional, que é a criança, né? A fase onde vamos dizer assim, registrado este fator, é na fase ali, a partir dos 3 anos e meio até os 5 anos, no máximo 6, mas é mais ou menos aos 5 anos de idade, aonde a criança ela começa a ter sensações vamos dizer assim, nas partes sexuais, né? Nas nossas partes sexuais. Eu falo nossas porque nós já fomos criança. E aí é quando, não tô falando aí da sexualidade adulta, não tô falando da sexualidade da adolescência, eu estou falando aonde a criança não tinha sensação nessas partes e ela passou a ter a sensação. Aquilo ali não existia e agora existe. E aí esta criança, ela começa a enxergar também o mundo de maneira diferente. Ela começa a enxergar o mundo em par. E enxergando o mundo em par, ela compreende, papai tem a mamãe, a vovó tem o vovô, ela compreende de que os adultos, as pessoas no meio dela, todos eles têm um par, e ela não. Então ela vai buscar esse par. A da menina, o primeiro par da menina é o papai, e o primeiro par do menino é a mamãe. E aí é que é onde a criança compreende de que ela é a ponta fraca. Para que ela não seja trocada de alguma forma, para que ela não acesse esse sentimento de troca, de exclusão, ela começa a criar mecanismo dentro dela para que ela passe a ser mais aceita, mais competitiva. E na fase adulta, ela vai querer, vamos dizer assim, estar entre as pessoas de uma forma onde eu sou a primeira opção, e para ser a primeira opção eu vou controlar este ambiente fazendo pelas pessoas para que elas estejam ao meu lado. Eu vou fazer, até porque essa pessoa ela é executora. Então eu vou fazer pelas pessoas para que elas estejam comigo. Só eu tenho a capacidade de fazer por esta pessoa e perfeito. Então isto traz as dinâmicas, né? Esses são os fatores da dinâmica emocional. E como que a gente pode, vamos dizer assim, se desprender desta dinâmica emocional? Eu falo que tem fatores que você pode pensar numa conversa, quando você estiver já em meio a uma situação, você pode pensar, eu estou falando isso para essa pessoa somente por agradar, para trazer ela para perto de mim? Eu não estou deixando de falar algo porque eu não quero de alguma forma ou ser humilhada ou humilhar a outra pessoa para carregar uma culpa, ou eu estou deixando, né, fazendo por ela e deixando com que essa pessoa se acomode um pouco para trazer ela para perto, para deixar ela ao meu lado. Esses são fatores a se pensar. Quando a gente fala em questão a personalidade, que foi isso que eu te expliquei até agora, na formação da personalidade, esses 3 tipos de personalidades tem os seus recursos, e quanto mais perto desses recursos, quanto mais próximo você está desses comportamentos que eu vou te falar agora, mais distante dessa dependência emocional você vai estar. O primeiro, que seria aí que eu te falei do bebezinho, né, que ele está no período da amamentação e que este adulto tem a necessidade aí de agradar as pessoas, eu falo que é importante pensar
eu estou me abandonando? Porque a dor dessa pessoa é o abandono. Eu estou me abandonando? Quando você está deixando de falar, quando você está deixando de se expor, quando você está deixando de pedir ajuda, de alguma forma, você está se abandonando. E isso é uma dinâmica de dependência emocional, tá? E o segundo fator aí é quando você quer carregar o peso das outras pessoas. Bem, para que você evite, né, de carregar o peso das outras pessoas e saia desta dinâmica de dependência emocional, você precisa estar com a vida planejada, você precisa estar com a vida, vamos dizer assim, no papel. Quando esta pessoa compreende de que para ela sair da dependência emocional das outras pessoas, para que ela não queira carregar o peso das outras pessoas, ela precisa estar muito bem claro para ela como que vai ser a vida dela, o que ela quer da vida dela. E essa pessoa é extremamente planejadora e ela tem que usar esse recurso a favor dela, colocar em prática, planejar a própria vida. Quando você planeja a sua própria vida, você não vai ter tempo aí para poder planejar a vida de outra pessoa e carregar a vida de outra pessoa, tá? E aí, o terceiro fator, que é o fator aí da pessoa ser executora, ela entrega o coração para outra pessoa e entrega a parte física para outra pessoa, vamos dizer assim. Este entregar o coração deixa ela dividida e é onde ela não consegue, vamos dizer assim, ela acaba fazendo as coisas para as outras pessoas e ela não consegue estar por inteiro em uma situação. Então, essa pessoa, ela precisa entender aonde eu posso competir de maneira saudável, aonde eu vou entrar na competição e talvez já ganhar a competição e ser bom naquilo e não ficar querendo fazer e controlar o mundo, controlar o ambiente dela. Esta pessoa já é controladora naturalmente e ela precisa, de alguma forma, criar um mecanismo onde eu controlo, mas delegando, eu controlo deixando bem claro o que é preciso para estar perfeito a situação, né? E aí, desta forma, ela vai estar cada vez mais longe da dinâmica de dependência emocional. Ela vai cada vez compreender que ela pode sim se entregar, que ela não é a ponta fraca desta situação e que ela não precisa executar para as pessoas, que ela pode aí delegar, só que com clareza, né? Dizendo exatamente qual é a forma que deveria ser feito aquilo para ser perfeito, porque essa pessoa, ela conseguiu aí, na formação da personalidade dela, a capacidade de tornar as coisas de maneira perfeita. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, esse é o nosso segundo vídeo aqui no canal, espero trazer outros vídeos. Comenta pra mim se você já passou por alguma dessas situações e algum desses fatores em questão à dependência emocional, o que você fez para poder sair desses fatores de dependência emocional e deixa seu like, se inscreve no canal, é muito importante para que eu continue aqui trazendo mais vídeos e para que você me apoie o meu trabalho, para que mais pessoas possam saber como sair aí dessa dependência emocional. Grande beijo, tchau!